Boa noite, senhor presidente. Boa noite, demais deputados, deputadas aqui presentes. Hoje que me traz essa tribuna uma notícia lamentável que circulou esse final de semana, inicialmente numa revista semanal e depois em diferentes jornais. Esse mês de outubro, que essa casa e as deputadas dessa casa tanto têm se mobilizado ao redor do Outubro Rosa, na luta contra o câncer de mama, pela saúde das mulheres, a gente se deparou com uma notícia que espantou a sociedade do Rio de Janeiro acerca do deputado federal licenciado e secretário do prefeito Eduardo Paes, o senhor Pedro Paulo. Foi divulgado, inicialmente na revista semanal, que em fevereiro de 2010, o já secretário do prefeito Eduardo Paes, senhor Pedro Paulo, ao retornar de uma viagem e ser cobrado pela sua mulher de uma suposta traição que ela havia constatado ao encontrar na casa vestígios de que ali haveria acontecido o encontro íntimo, o deputado e secretário do Eduardo Paes a teria agredido brutalmente. Derrubado no chão, socos, chutes, pontapés, levando inclusive a quebra de um dente da sua então esposa. Essa situação foi devidamente registrada na delegacia de polícia. Foi realizado um exame de corpo e delito devidamente divulgado também recentemente pelos meios de comunicação, onde consta que a então esposa do senhor Pedro Paulo teria pelo seu corpo diferentes hematomas e escoriações. 6 meses depois desse registro, ela retorna à delegacia e reitera as denúncias que havia sido feito. Esse episódio é um episódio que merece toda a nossa atenção, fundamentalmente por 2 razões. Em primeiro lugar, por se tratar de uma figura pública importante no estado do Rio de Janeiro, por se tratar daquela pessoa que se propõe, que se apresenta e é apresentada como possível candidato do atual prefeito a dirigir a cidade do Rio de Janeiro pelo próximo período. Em segundo lugar, pela morosidade que caracterizou esse caso. Estamos já em outubro de 2015 e pouco ou quase nada se teve de andamento desse processo. E esse episódio é um episódio que fala muito sobre a violência no nosso estado, sobre a violência na nossa sociedade. Porque as mulheres, elas são as maiores vítimas de violência física no nosso estado. E contra as mulheres, pesa especialmente a violência doméstica, a violência que se dá dentro do lar, no espaço privado. Porque é ali onde o homem se sente no direito de dominar a sua companheira, de dominar a mulher com quem ele se relaciona, usando da força física para fazer valer a sua vontade sobre ela. Esse caso traz à tona esse tipo de violência, que é o tipo de violência mais característico da nossa sociedade. Do homem que acha que pode mandar na mulher e fazer valer a sua força, a sua vontade, através da violência. Isso é mais que algo lamentável, é algo inaceitável, que todos nós temos a obrigação de nos mobilizar para combater. E mais que isso, a morosidade desse caso chama a atenção. 5 anos depois do episódio, segundo a descrição na matéria e reconhecimento do próprio chefe de polícia, nada andou.
houve um jogo de empurra entre Polícia Civil e Ministério Público. Não quero destacar individualmente nenhuma responsabilidade, porque acho que mais do que problemas individuais na polícia ou no Ministério Público, o que nós temos que apurar é a necessidade de nos mobilizarmos para que, de fato, a justiça atue no sentido de garantir que casos como esse não passem impunemente. Nesse sentido, é importante destacar que o episódio fez com que o senhor Pedro Paulo aparecesse nos processos como o senhor Pedro Teixeira, uma forma, inclusive, que aparenta um objetivo de ocultar que aquela denúncia tratava-se de um secretário do governo municipal, um deputado e uma das figuras públicas mais conhecidas da cidade do Rio de Janeiro e do nosso estado. Esse caso é um caso que deve servir de exemplo. De exemplo, primeiro, para que as nossas figuras públicas, em especial nós homens, tenhamos a compreensão de que não podemos nos colocar acima da lei e, especialmente, de respeitar os direitos individuais de quem quer que seja, especialmente de uma mulher. Porque, para governar esse Estado, para governar a cidade do Rio de Janeiro, se demanda firmeza, se demanda valentia, mas não a valentia que leva um homem a agredir uma mulher, mas a valentia que tem que levar homens e mulheres a colocarem a defesa do que é público, da garantia dos direitos individuais, acima de qualquer situação de violação e de exercício de poder. Porque é disso que nós estamos tratando. Estamos tratando de um homem que no espaço privado exerce o seu poder com a sua companheira através da força, através da violência física, algo inaceitável. Então eu venho à tribuna dessa casa repudiar essa ação, mobilizar os deputados, mobilizar as deputadas dessa casa que de forma tão exemplar têm se colocado pelos direitos das mulheres e contra toda forma de violência, que não deixemos que uma situação dessa passe em branco, que façamos com que mais esse episódio de violência marcado na nossa sociedade seja instrumento de mobilização para que isso não se repita. Acho que um debate fundamental que a gente tem que fazer é que, felizmente, nós estamos num ano ímpar. E no Brasil, ano ímpar é ano onde não há eleição. Então nós não podemos, a cada debate que aparece acerca de uma figura pública, desqualificar esse debate como um debate com motivação eleitoral. Porque se nem nos anos ímpares nós podemos fazer um debate sobre a conduta de uma figura pública, que a crítica é desqualificada como crítica que se volta ao calendário eleitoral, nós não vamos poder nunca debater os diferentes casos que hoje brotam no nosso país sobre condutas condenáveis de homens e mulheres públicos. Deputado Jânio Mendes, agradeço a parte. É lamentável que a gente veja aqui na Assembleia Legislativa questões de foro íntimo, pessoais, serem trazidas para um debate político. Como bem disse o deputado Flávio Serafini antes do término da sua fala, nós estamos no ano ímpar, mas pelo que parece para o PSOL a campanha já começou. Quando a gente coloca uma questão íntima relacionada à vida pessoal do deputado Pedro Paulo, como querendo criar um fato e alimentar esse assunto, eu não ia nem falar, para ser sincero, mas o jornal o Globo já publicou uma carta escrita pela ex-mulher do deputado Pedro Paulo, afirmando, assinada por ela, afirmando que ela inventou e que não são verdades as denúncias feitas no ano de 2011. Então, isso aqui não passa de uma tentativa do PSOL em trazer a discussão política, em antecipar as eleições que se darão o ano que vem. É sem cabimento. Essa casa não é espaço para esse tipo de política, na minha opinião, uma política
baixa. Não acredito que nós, deputados, com tantos problemas que temos que tratar, temos que debater todos os assuntos, claro, mas questões de foro íntimo, questões pessoais, sejam de pessoas públicas ou não, tem que se respeitar. E aqui, ao meu ver, na fala do deputado Flávio Serafini, isso não foi feito. Então, mais uma vez, aqui deixar claro a minha indignação. Acho que não é papel do deputado Flávio Serafini colocar da forma que colocou aqui. A discussão da Lei Maria da Penha, o deputado Pedro Paulo é um defensor do direito da mulher, sempre foi, em toda a carreira dele política, em toda a vida dele, ele mostra isso. A ex-mulher dele, de maneira muito clara, teceu vários elogios a ele, então não tem cabimento. Eu acho que a gente tem que deixar a eleição de 2016 para 2016 e não tentar antecipá-la para 2015. Obrigado. Boa parte, deputado Flávio Serafini, e depois, em seguida, eu retomo o meu tema. Deputado Jânio Mendes, eu acho que lamentável é usar o calendário eleitoral para desqualificar um debate necessário. Acabou o período onde os senhores estupravam as escravas e depois iam se fazer de bons moços em praça pública. Hoje o debate sobre a violência vinda de um agente público é um debate sobre a sua conduta como homem, como homem público e como agente da sociedade. Isso é indissociável. Não podemos imaginar que vivemos no tempo ainda onde o senhor é o dono e faz o que quer na sua casa. Justamente o período que vivemos, o período da República, o período onde as pessoas têm direitos públicos e o espaço privado também está submetido às leis, inclusive os direitos das crianças, os direitos das mulheres, os direitos dos trabalhadores também devem ser respeitados no âmbito do espaço privado. Querer desqualificar a crítica e o debate sobre um episódio importante de um dos homens públicos mais importantes do estado do Rio de Janeiro, se alegando antecipação do calendário eleitoral, é querer tapar o sol com a peneira. A mesma tentativa que fez com que esse caso fosse encaminhado com um nome que não identificava a pessoa e que durante 5 anos se fizesse um ping-pong e o inquérito não caminhasse. Como eu coloquei desde o início, respeito muito a opinião da senhora Alessandra Teixeira, que escreveu um documento recentemente afirmando que os episódios não ocorreram. Mas sabemos que se trata da mãe do filho dele e sabemos que é alguém com quem ela vai estabelecer uma relação duradoura para o resto da vida. E que em muitos dos casos isso leva à retirada da denúncia. Por isso, o que cobramos é a apuração do caso e uma mobilização para que morosidade como é que aconteceu nesse caso não se repitam mais. Agradeço a